Olá, tudo bom? Hoje eu vou responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem aqui no canal. Afinal de contas, qual é o melhor tipo de doce para quem vive com diabetes? Isso é muito importante, porque comer um docinho de vez em quando faz parte da rotina da gente, mas tem alguns doces que disparam a glicemia e outros que deixam tudo mais controlado. Então fica aí até o final que eu vou te falar quais são os doces que você pode incorporar na sua alimentação do dia a dia com bastante saúde. Antes de começar, eu quero te perguntar se você é uma pessoa que costuma comer doce no dia a dia. O doce entra como uma rotina, por exemplo, como uma sobremesa, como seu café da manhã, como seu lanche da tarde. Ou o doce para você é uma coisa mais assim de fim de semana, de aniversários, ocasiões especiais. Qual é o seu doce preferido? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários. Lembra de já ir deixando a sua curtida no vídeo, isso é super importante para mim. E se você conhece alguém que vive com diabetes e tem essa dúvida, compartilhe esse vídeo. Vamos juntos ampliar essa nossa corrente do bem. Muitas pessoas pensam que quando a gente fala de diabetes e doce, é só tirar o açúcar para esse doce não impactar no seu açúcar do sangue, na sua glicose, mas isso não é verdade. Inclusive, a gente vê muitos doces aí industrializados que não têm açúcar, mas quando a pessoa que vive com diabetes consome, fica com a glicemia lá no teto. Então, eu vou te explicar o que você tem que observar no seu doce, o que você deve buscar para garantir que ele vai ser saudável para você e não vai ter impacto na sua glicemia. Quando a gente pensa em doce para diabetes, claro que a gente pensa em retirar o açúcar simples, branco, de mesa, o açúcar de adição, porque ele é um dos ingredientes que mais vai alterar seu açúcar do sangue. Mas além disso, o ideal é que a gente tente acrescentar algum desses 3 ingredientes que eu vou falar aqui para você. Inclusive, quando eu falar de cada um desses ingredientes, fica tranquilo que eu vou te dar alguns exemplos de doces que eu já fiz aqui no canal e vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição para você acessar a receita completa, ver o vídeo para você entender melhor como essa lógica funciona. Além da gente ver essa questão do açúcar que não deve ser adicionado, se você for comprar um doce industrializado, até mesmo preparar um doce em casa, é muito importante se atentar à quantidade de carboidratos totais, porque às vezes o doce não tem açúcar, né, adicionado, mas tem muita farinha branca, muito amido, alimentos que naturalmente se comportam como açúcar porque se convertem rapidamente em glicose. Então podem dar um pico de glicose sim, um pico de insulina. Por exemplo, bolos. Às vezes a pessoa faz um bolo caseiro sem açúcar, mas com farinha branca altamente processada, com achocolatado, que tem açúcar na sua composição sem perceber. Então isso tudo pode impactar sim a sua glicose. Da mesma forma, os produtos que às vezes são sem açúcar, mas tem uma grande quantidade de carboidrato. Eu digo isso porque tem alguns chocolates diet no mercado, por exemplo, de barra, que quando você vai observar a quantidade de carboidrato por barra do chocolate tradicional e do chocolate diet, é basicamente a mesma coisa. Então, esses detalhes são muito importantes da gente considerar, porque o carboidrato em excesso se transforma em glicose, né? O carboidrato se transforma em glicose e em excesso ele vai impactar também no açúcar do seu sangue. Vamos falar então desses doces mais específicos que eu te falei. Quando a gente observa um doce, o ideal é que ele tenha um desses 3 ingredientes que eu vou falar para você. Claro que o ideal é que a gente fale primeiro da proteína, né? Porque hoje em dia a gente já sabe do papel tão importante que ela tem no controle do açúcar do sangue, mas não só. A proteína ela pode ajudar a aumentar a massa muscular e quando a gente aumenta a massa muscular, a gente aumenta a captação de glicose independente da insulina. Isso por si só já é interessante. Isso depende, obviamente, de um trabalho de força conjunto, que você faça musculação, pilates, hidroginástica, algum trabalho que estimule o crescimento de massa muscular. Mas não é só por isso que o doce de proteína, que seja rico em proteína, vai te ajudar a controlar o açúcar do sangue, não. Quando a gente consome mais proteína, a gente aumenta mais o GLP-1, aquele hormônio da saciedade no nosso intestino. E a gente fala muito desse hormônio hoje em dia quando fala das canetas emagrecedoras, né? Eu até tenho vídeos aqui no canal comparando diferentes canetas emagrecedoras que funcionam muito bem para o controle do diabetes também, quando indicadas pelo médico. Então, se você se interessar, eu vou deixar aqui embaixo. Mas como eu te falei, a proteína também estimula no intestino a produção desse hormônio, que naturalmente a gente produz no nosso organismo. E a proteína também aumenta o tempo de que o alimento fica ali parado no nosso estômago. E isso particularmente é bom para o controle do açúcar do sangue, porque quanto mais tempo o alimento leva do estômago para passar para o intestino, e aí sim do intestino para o açúcar do sangue, mais estável vai ser essa subida e melhor vai ser para você prevenir picos de glicose. Eu tenho algumas receitas de doces proteicos aqui no canal. Eu tenho receita de doces de pudim diet, balinha diet, tipo aquelas balinhas de goma que as crianças gostam, mas bem proteicas, que você faz em casa 100% natural.
E tenho receitas de sorvetes ou doces que são à base de cottage, ricota. Então, quando a gente pensa num doce proteico, a gente pensa num doce que tenha ovo na composição, que tem algum queijo branco magro proteico, ou que tem até mesmo whey protein. Eu vou deixar essas receitas aqui para você se inspirar e depois você me fala qual delas você mais gostou. Além disso, claro que vale a pena a gente relembrar que a proteína é um macronutriente que não impacta o açúcar do sangue da mesma forma que o carboidrato impacta. Da mesma forma que a gordura saudável também tem esse efeito benéfico. Então, se você não quiser basear o seu doce saudável na proteína, você pode basear em gorduras boas. E pode ser engraçado falar basear um doce em gordura, porque as pessoas normalmente têm fobia à gordura hoje em dia, né? Mas, obviamente, eu não tô falando para você acrescentar óleo refinado ou carne, né, no seu doce. A ideia não é essa. É você buscar alimentos que naturalmente sejam ricos em gorduras boas. Essas gorduras boas são muito interessantes para quem vive com diabetes, porque da mesma forma lentificam muito a absorção do conteúdo estomacal, então ele vai passar mais lentamente, né? Da mesma forma que a proteína é ainda mais lento do estômago para o intestino e do intestino para a corrente sanguínea. A gordura também tem um efeito muito interessante, porque ela dá uma cremosidade muito boa na nossa receita, ela dá um volume muito bom na receita, ela favorece o trânsito intestinal, elimina, né, as fezes mais facilmente, previne aquela barriga mais inchada. E, além de tudo, a gordura tem um efeito benéfico quando é uma gordura do bem, porque a gente sabe que alguns diabéticos têm uma tendência maior a ter problemas cardiovasculares por consumirem muita gordura saturada, muita gordura trans, muito alimento ultraprocessado, industrializado. Então, quando você substitui a gordura que não é tão saudável por uma gordura do bem, a gente consegue consumir gorduras mais monoinsaturadas, poliinsaturadas, que é mais interessante para a saúde cardiovascular. Quando a gente pensa nessas gorduras boas, a gente pensa no abacate, no próprio coco, na linhaça, na chia, no amendoim mesmo, de forma controlada, nas oleaginosas em geral, porque elas conferem essa saciedade melhorada e também, obviamente, não impactam tanto o açúcar do sangue. Então, eu tenho algumas receitas bem deliciosas aqui, só para te exemplificar. Eu tenho um doce cremoso bicolor, que é com pasta de amendoim e chocolate, que fica incrível. Tem um sorvete de chocolate maravilhoso, que é a base de abacate, nem parece que foi abacate, ele fica ultra cremoso. Tem o docinho, tipo docinho de festa, para você acrescentar na sua rotina, a base de pasta de amendoim picadinho. Então, assim, o céu é o limite. Eu vou deixar esses doces aqui na descrição para você se inspirar também. Outro tipo de alimento que você pode pensar em basear os seus doces na sua rotina são as fibras. E as fibras é o único tipo de carboidrato que não impacta no açúcar do sangue. Eu até tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, porque a fibra, sim, é um carboidrato, mas ele não consegue ser absorvido, metabolizado pelo nosso organismo. Então, ele passa intacto pelo trato digestivo. Essa fibra é muito interessante porque, mais uma vez, ela também lentifica a absorção do carboidrato que, porventura, você consuma nessa refeição. Ela facilita muito a excreção de colesterol através das fezes, o que é bom para quem vive com diabetes também, e de quebra ajuda a regularizar o trânsito intestinal. Então, existem alguns exemplos de chia, de fibras que são boas, como por exemplo a chia, que aí, ó, você já tem a gordura boa e a fibra. A linhaça também, né, que é a prima da chia, tem mais ou menos uma composição bem semelhante. E se você quiser focar basicamente na fibra pura, o psyllium é uma excelente opção. E aí é aquele conceito que eu falo pra vocês às vezes, né, do doce, que além de ser delicioso, é funcional também, que traz efeitos benéficos. Eu tenho um copinho de chia com iogurte e chocolate, que fica incrível. Tenho um potinho de chia com café, que fica um gostinho de sobremesa de tiramisu. Então, realmente, tem muitas opções baseadas em fibras que a gente pode acrescentar na nossa rotina. Se você quiser, uma estratégia bem interessante também é você buscar um doce em que você consiga concentrar esses 3 tipos de ingredientes. Esse doce vai te dar muita saciedade, porque você sabe, né, como eu te falei, que esses 3 elementos, esses 3 ingredientes, lentificam muito o trânsito digestivo. Então, se você junta os 3, então ele dá bastante saciedade. Então, por exemplo, Patrícia, dá um exemplo aí, então, de um doce que poderia ser assim. Um doce em que você utilize chia, porque basicamente ela já tem fibra e gordura boa, e uma proteína, como de um iogurte, de um queijo. Nesse caso, já teria esses 3 ingredientes do bem. Mas claro que existem várias outras combinações que você pode fazer. E aí, como eu te falei, eu vou deixar uma playlist aqui de doces low carb para você se inspirar. Um outro ponto interessante para a gente falar é a questão do açúcar, né? Na verdade, obviamente, do tipo de ingrediente que você vai adoçar, porque eu não indico que você utilize açúcar em nenhuma receita se você é diabético, porque o açúcar dá pico de açúcar no sangue, de glicose, muito rapidamente.
Da mesma forma, o mel pode impactar negativamente. Tem gente que acha ainda que o mel, por ser natural, é mais saudável para quem vive com diabetes, mas ele também aumenta muito a glicose. Então, o ideal é que você utilize um adoçante não calórico. Eu tenho um vídeo aqui que eu fiz recentemente do manual dos adoçantes, onde eu falo sobre sucralose, ciclamato, sacarina, xilitol, eritritol, estévia, monk fruit e vários outros adoçantes, a diferença deles, qual é mais indicado para cada preparação. E eu acho que se você não usa adoçante normalmente, vai começar a utilizar, ou tá na dúvida, minha receita quando eu faço com esse adoçante não dá certo, assiste esse vídeo que você vai pegar muitas dicas legais. Então vamos falar também do que pode piorar o seu doce, né? Se você às vezes acrescenta uma gordura boa, acrescenta uma proteína, acrescenta uma fibra, mas mesmo assim o açúcar do sangue está aumentando. Por que será que isso acontece? Muitas vezes porque você faz isso com muito carboidrato simples, ou seja, você utiliza uma base de amido, uma base de farinha de trigo, como eu te falei, ou então você utiliza algum outro tipo de açúcar achando que é mais saudável, por exemplo, o açúcar mascavo, açúcar demerara ou mel. Mesmo sendo menos processados que o açúcar branco, eles impactam no açúcar do sangue. Então tem realmente que limitar esses ingredientes se você vive com diabetes para ter uma possibilidade maior de consumir doces, uma rotina mais saudável na sua alimentação diária. O que eu quero te passar com esse vídeo aqui é a ideia que o doce não necessariamente entra no lugar da sobremesa ou de uma coisa extra no seu dia. Se você faz um doce equilibrado, nutritivo, saudável, ele pode ser o seu café da manhã, ele pode ser o seu lanche e até mesmo a sua ceia noturna e manter a sua glicose controlada mesmo assim. Sabendo fazer as boas combinações de alimentos, a gente consegue acrescentar esse paladar adocicado mesmo para quem vive com diabetes. Se você gosta desse tipo de abordagem, eu te convido a conhecer meu desafio glicêmico para ajudar quem vive com diabetes. Eu vou deixar o link para ele aqui embaixo na descrição. Todo mundo que está fazendo está adorando. Me conta aqui embaixo, então, se você tem hábito de consumir doce no dia a dia ou se você tem medo de consumir, se você sabia que podia consumir doce com mais flexibilidade, sendo doces saudáveis. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar sua curtida no vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal, e de compartilhar com uma pessoa que você ama e que vive com diabetes para ajudar essa pessoa no dia a dia também. Até a próxima, tchau, tchau!